Conhecemos, traidor da Constituição é traidor da pátria, conhecemos o caminho maldito, rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo canal do Facebook da vereadora Raide Almeida. Hoje é dia 31 de março de 2021, são 18 horas e 6 minutos, estamos começando mais um cafezinho com a Rai. É um prazer tê-los aqui, hoje uma data emblemática na história do país, né? Uma data em que não há o que comemorar, mas assim muito o que lamentar e o que refletirmos sobre ela, né? Muita memória fundamental a ser estudada, a ser analisada, a ser debatida, para que nós nunca mais vivamos um outro 31 de março de 64 outra vez. Neste cafezinho, nós aqui do gabinete temos o prazer de receber a visita ilustre da irmã Sueli Bellato, ela que é advogada, formada pelo Mackenzie, é membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, conselheira da Rede Social de Direitos Humanos, compõe o Grupo de Trabalho Araguaia, o GTA, e trabalhou também junto ao Ministério Público Federal em casos de repercussão nacional, como no processo contra os assassinos do ambientalista Chico Mendes. Então, para fazer a saudação aqui do nosso gabinete, eu já passo a palavra para a nossa vereadora Rai, para que ela possa dar o seu boa tarde, já conduzir esse cafezinho, que hoje tem um sabor um pouco amargo, né? Mas vamos tentá-lo deixar esse sabor um pouco mais palatável. Rai, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Sueli. É uma grata satisfação tê-la conosco neste dia, para que nós rememoremos uma data triste para todos nós e que nós não temos nada a comemorar neste dia de hoje. Até porque a nossa história, que foi tão trágica com a ditadura militar, ainda nós não passamos essa história a limpo. Mesmo porque aqueles que mataram, torturaram, cometeram todas as atrocidades, tiraram as liberdades civis, políticas, sociais, o direito de fala, o direito de manifestação, estão aí. Eles não tiveram as suas punições. Ao contrário, hoje tem um ilustre no figurativo, está na presidência da República e que, quer queira, quer não, comemora todas as atrocidades em todos os momentos que tem a oportunidade. Então, queremos aqui agradecer muito a participação da Sueli aqui conosco, que é uma companheira que teve uma longa participação aí em todo esse processo da busca pela verdade e também para que passássemos a limpo
essa passagem tão triste da nossa história e que nós precisamos ainda passar a limpo. Então, quero aqui dar o meu salve a Sueli e também a todas as pessoas que nos acompanham e nos acompanharão aí ao longo desse bate-papo. Obrigada, Sueli, e a fala é sua. Nós queremos ouvi-la, porque você tem muita história a nos contar e que é importante neste momento. Obrigada por estar aqui conosco. Boa tarde, vereadora Rai. Antes de tudo, quero agradecer esse convite que muito me honra, que muito prestigia a minha história, a minha militância a favor dos direitos humanos. Da boa tarde ao Paulo Borges, amigo, advogado da BJD, que a gente milita junto com os juristas para a democracia, e o Ale, que também me recepcionou e me acolheu nessa tarde. Muito obrigada. Também me dirijo a todos os seus munícipes que estão nos ouvindo, os internautas que podem participar, ainda que remotamente, dessa tarde de reflexão, dessa tarde de memória. Nós queremos fazer as honras àqueles que lutaram para que hoje nós tivéssemos o direito de estar falando com liberdade. Quando o Ale me apresentou como membro do GT do Araguaia, é um capítulo que já ficou para trás, né? É um capítulo que nós pudemos fazer essa busca pelos desaparecidos enquanto nós tivemos um efetivo exercício da democracia. Isso aconteceu no governo Lula, no governo Dilma, e foi suspenso tão logo o governo democraticamente eleito foi derrubado. Então, mas faz parte da minha história, é uma história também que eu acho que o povo brasileiro precisa conhecer. Nós não conhecemos e não conhecemos muito do que aconteceu em vários lugares do país. A gente tem uma história muito partida, muito esfacelada, e acho que é nosso dever, é a nossa obrigação de cidadãos e cidadãs reconstituir esse tecido, que é um tecido esgarçado pela falta de memória. E eu acredito também que o fatídico 31 de março de 64, ele não começa exatamente em 64. Ele começa possivelmente lá no Estado Novo, ele começa em outras ocasiões que não se fez a reconstituição da verdade. A gente tem a história, a intentona comunista, a gente nem os nomes corretos para os movimentos a gente dispõe, né? A nossa história não é uma história que é contada a partir de quem sofreu, de quem foi oprimido, mas é uma história daquele que, na maioria das vezes, exerceu a opressão. Então, é importante nós estarmos dialogando. Eu quero elogiar muito, vereadora Rai, essa sua iniciativa, porque é a possibilidade de nós dialogarmos principalmente com a juventude que foi negada a história, que é negada sistematicamente a verdadeira história do nosso país. Nós temos grandes brasileiros em todas as áreas, nas áreas civis, na área militar, na área das profissões, dos ofícios. No entanto, mais tem relevância os maus brasileiros que estão nessas funções e nessas ocupações do que os bons brasileiros que lutaram pela democracia. Então, nesse sentido, eu quero dizer que eu estou aberta a conversar. Minha experiência é uma experiência, além de militante de direitos humanos, eu trabalhei há algum tempo no Departamento Rural da CUT Nacional, com os trabalhadores rurais, morei na Paraíba, trabalhei com os canavieiros do Nordeste, tenho muito orgulho de ter sido a primeira advogada do MST no Rio Grande do Sul, tive uma história com eles desde 85, então é uma história que Deus me favoreceu muito, com muitas experiências, para saber contar o que foi, por exemplo, o Curió, lá no Rio Grande do Sul, o que ele foi no Araguaia e o que ele foi no Rio Grande do Sul. Então, nós temos trágicos militares, mas temos grandes militares. Eu sempre me reporto também
o papel que Leonel Brizola teve em 61, quando se tentou impedir a posse do vice-presidente, então presidente em exercício, João Goulart. E o Rio Grande do Sul teve um papel proeminente, muito importante, junto com os setores organizados. E um grupo que foi muito positivo na atuação da resistência e a garantia da posse ao então presidente João Goulart foram os militares, principalmente da base de Canoas. Pouca gente sabe o papel que eles jogaram, a importância que eles tiveram, que eles se negaram a fazer um grande ataque à população de Porto Alegre. Havia uma ordem para impedir a posse do presidente João Goulart, como atacando o Palácio Piratini. Era para bombardear Piratini. E o que os militares de Canoas disseram? Se eles fossem atirar e destruir o Palácio Piratini, eles matariam a metade de Porto Alegre, porque não se tinha a técnica de pontualidade, de estratégia que se tem hoje. Eles teriam que vir fazendo ensaios desde de Canoas até o centro de Porto Alegre. E isso demandaria muitas vidas, muitos sacrifícios, e os militares se recusaram a fazer aquela ação genocida na época, e tiveram uma ação estratégica muito importante de defesa da população e da cidadania brasileira, garantindo, então, a posse do presidente João Goulart. Eu não sei, esses militares, que escola eles fizeram, mas eu os conheci nos processos da Comissão de Anistia. Foi lá que, quando eu fui convidada pelo então presidente Marcelo Lavener, ex-presidente da Ordem dos Advogados, grande amigo nosso, uma referência, baluarte da advocacia, que nos honra muito e que também sofre há 1 ano a sequela, a gravidade da pandemia do Covid. Se encontra internado em São Paulo há 1 ano já com o Covid. E o Marcelo, quando me convidou um grupo de conselheiros que nós passamos a conhecer a história, a estudar a história a partir da boca de quem sofreu, da boca de quem foi perseguido, e fazer, além do que a Constituição Federal nos determina, que é o reconhecimento da dignidade de quem sofreu as mazelas da ditadura, também resgatar a honra, porque muitas vezes, e aí possivelmente nos locais de São Paulo, né, no município, é possível que Piracicaba tenha alguém que tenha sofrido perseguição política, eram pessoas que ficavam estigmatizadas. Os seus vizinhos diziam, não, mas aquele fulano é um preso, não é uma pessoa de bem. E agora, com o resgate da verdade, nós pudemos saber que aquela pessoa que foi presa, que foi torturada, que foi humilhada, ela estava prestando um grande serviço à nação brasileira, tentando impedir uma noite tão grande, tão dura, que foram de 21 anos de perseguição e de muitos maltratos que a sociedade brasileira sofreu. Então, esse é um capítulo que eu tenho assim, um pouco para conversar com vocês da Comissão de Anistia. Tenho uma memória que é muito fotográfica, minha memória não é tanto de números, de valores, mas é de histórias. E as pessoas que eu pude relatar, que eu pude contribuir para os processos que nós levamos nas caravanas da anistia, nós tentamos fazer as duas coisas. A reparação econômica devida, que a Lei 10.559 de 2002 determina o pagamento pelos prejuízos sofridos, pelo menos simbolicamente, e a reparação moral, de dizer que aquela pessoa que foi expurgada no meio da sociedade não era aquilo que muitas vezes a imprensa divulgou, que a sociedade divulgou, mas eram pessoas que estavam lutando para que nós não tivéssemos tirania e grandes prejuízos econômicos, inclusive, no nosso país. Então, isso foi a Comissão de Anistia, eu estou aberta a conversar, e no período que eu estive trabalhando no Ministério da Justiça, como vice-presidente da Comissão de Anistia, eu fui nomeada para compor a Comissão de Busca dos Desaparecidos do Araguaia. E isso é uma história também muito triste,
porque a população que mal não sabia ler, que não tinha acesso a informações, foi atingida de uma forma criminosa pelo Estado brasileiro. O fato, por exemplo, de uma pessoa ter vendido um sapato, um par de sapatos, a alguém que tivesse sido acusado de ser um guerrilheiro, essa pessoa foi barbaramente torturada, alguns foram mortos. Além dos civis, os indígenas da região foram feitos de mateiros e foram muito torturados para a localização dos guerrilheiros do Araguaia. Então, essa história as pessoas não conhecem, né? As pessoas não sabem o quanto é devido o pedido de desculpa do Estado brasileiro, mas de um pedido de desculpa que diga nunca mais faremos. E como é que você faz isso? Você faz isso recontando a história pelo lado certo. Você muda os currículos escolares, você muda o currículo da academia da polícia, para contar qual é a verdadeira história e qual é a função que o Estado brasileiro confia aos seus cidadãos, que não é para perseguir negros, pobres, jovens excluídos, mas é um papel que honra a soberania nacional, que honra a vida, que tem a vida como a primazia dos direitos humanos. Então, eu aceitaria a ajuda de vocês. O que mais? O que mais que nós podemos conversar? Porque eu meio que disparo, e aí eu não quero também ser cansativa. Não, dá para ficar ouvindo a irmã o dia todo, o mês todo, né? Porque realmente a irmã é um arcabouço aí de memória, e nesse momento, como sempre, fundamental. Eu estou cheio de perguntas aqui, cheio de coisas para querer ouvi-la, mas vou passar a bola para o meu chefe de gabinete, Paulo Borges, que eu sei que ele quer cumprimentá-la e também já começar aí o bate-papo, né, Paulo? Com você, meu amigo. É um prazer tê-la aqui conosco, Sueli. Nós tivemos uma boa relação lá em Brasília, integramos lá o Observatório de Políticas, que é ligado à Comissão de Justiça e Paz, e a Sueli coordena esse grupo, e a gente tem lá se trava também bons e relevantes estudos, discussões sobre temas de relevância para a sociedade. Então, é um prazer tê-la aqui, né? E dentro da tua experiência, e ouvindo, e lembrando um pouco do nosso último cafezinho, em que se discutiu a questão da ética, né, com o professor Adelino, e também a questão do papel das lideranças religiosas na atividade política, né, no cotidiano da política. Pensando na época da ditadura e nesse período do golpe de 64 em especial, como se deu, né? Qual foi a experiência que passou lá pela Comissão de Anistia com as lideranças religiosas? Como é que essa situação dos militares e da repressão se deu em cima dos chamados religiosos da teologia da libertação, os setores mais progressistas dos meios religiosos, seja católicos ou não católicos? Então, Paulo, é muito boa a sua pergunta. Uma das atividades que nós tivemos na Comissão de Anistia foram as caravanas da anistia, né? Nós íamos aos locais onde teve um acento maior à perseguição política e fazíamos o relato dos processos com a possibilidade da oitiva das vítimas da ditadura, dos representantes familiares. E uma das primeiras caravanas que nós fizemos, que foi muito importante para responder essa sua pergunta, foi justamente na sede da CNBB.
Nós estivemos lá com uns 15 processos, julgando não só processos de católicos, mas também de protestantes, de pessoas que se colocaram ao lado da verdade, ao lado da justiça, e essas pessoas não eram bem vistas pelo Estado opressor. Então, essas pessoas, por conta da sua convicção de fé, do seu compromisso religioso, sofreram as perseguições, as prisões, estrangeiros foram expulsos do Brasil. Eu lembro o caso do padre Vito Miracapillo, um italiano que trabalhava na região canavieira de Pernambuco, e tantos outros. Eu lembro do metodista, pastor Fred Morris, também um amigo de Dom Helder Câmara, que, porque era amigo de Dom Helder, foi preso, barbaramente torturado, colocado numa solitária durante muito tempo sem roupa, e ele era norte-americano, de cidadania norte-americana, e foi o dia que ele percebeu, naquela cela escura, fética, uma roupa que lhe pareceu ser a roupa dele, ele vestiu a roupa e pensou, agora eu vou ser levado na presença de um juiz auditor. Teve esperança que ele não morresse, mas ele não estava sendo levado para a justiça, ele estava sendo levado para o aeroporto e foi deportado, mesmo sendo casado com brasileira e tendo filhos brasileiros. Neste dia, lá na CNBB, nós pudemos ouvir o pastor Fred, que hoje mora na Guatemala, e ouvimos também, Paulo, algo que foi muito impressionante, qual foi também o comportamento que as igrejas que tinham os seus líderes perseguidos, nem todos deram o apoio que algumas igrejas deram. Algumas igrejas compraram a versão do comunista. Esse é um religioso comunista que nós não podemos proteger, que vai aqui espalhar o ateísmo na América Latina. E a Igreja Metodista, eu vou contar esse fato, primeiro, porque está relatado nos processos. Segundo, porque dignifica a Igreja Metodista. A princípio pode parecer que não, mas no final vocês virão que sim. A igreja, quando ele chegou nos Estados Unidos, deportado do Brasil, ele procurou a igreja dele, a Igreja Metodista. E a Igreja Metodista disse, não, nós não podemos te acolher porque você é um comunista. Se você foi preso no Brasil, é porque você é um comunista, você está fora do serviço, do exercício pastoral da Igreja Metodista. No dia que nós tivemos a caravana, o secretário-geral da Igreja Metodista foi à CNBB, ouviu o Estado brasileiro pedir perdão ao pastor Fred Morris, e em seguida a Igreja Metodista pediu perdão ao seu membro que foi expulso, considerado comunista. Oxalá nós tivéssemos tido muitos desses gestos, porque hoje nós teríamos um olhar mais justo, menos preconceituoso sobre as pessoas que foram perseguidas políticas no período da ditadura. Lembro Dom Helder. Dom Helder, como ele tinha uma auréola muito grande internacional, era alguém que se relacionava muito fora do país, embora aqui dentro ele tivesse ficado 10 anos sem poder fazer uso dos meios de comunicação, e foi tido por morto muitas vezes, porque as pessoas já não ouviam falar mais de Dom Helder, mas ele sofreu um processo de retaliação durante toda a sua vida. Então, ter feito essa sessão de anistia dentro da sala da CNBB, num auditório chamado Dom Helder Câmara, você pode imaginar o valor que tem, a importância que teve esses gestos. Tivemos muitas caravanas, no Nordeste, no Sul, São Paulo fizemos várias caravanas, mas elas não foram suficientes. Elas não foram suficientes e não nos deram tempo para dialogar com toda a juventude. A tarefa acabou ficando no caminho, eu acho que ela deve continuar, tem que ser continuada. Nós temos uma juventude fantástica, formidável, que não se conforma de meias verdades. Se você tem uma outra alienada que não quer saber a verdade, mas nós sabemos da nossa juventude aguerrida, quanto que ela tem interesse de saber a verdade e honrar a história dos que nos antecederam.
Então, eu acho que, com relação à igreja, tivemos muita perseguição, e não vejo que possa ser diferente, Paulo, quando você acredita no evangelho de alguém que foi preso, torturado, julgado e assassinado, e teve um processo manipulado, chamado Jesus Cristo. Não tem como. Se você é um seguidor dele, você coloca na mesma esteira dele, na mesma caminhada, é o risco que os cristãos sofrem, e não vejo que possa ser diferente. Muito bem, eu não sei se a Rai gostaria de comentar, fazer alguma pergunta, Rai? Eu quero fazer, na verdade, mais uma pergunta, Sueli, para que você possa também fazer o seu relato e trazer para nós esse fato que aconteceu, porque acho que é importante para a nossa rememorização e resgate dessa história para a gente, que os nossos jovens e a população possa saber dessa história, que ainda, infelizmente, hoje a gente vê muitas pessoas fazendo apologia à ditadura militar e até defendendo. E aí, no relatório final da Comissão da Verdade, foi listado que tiveram pelo menos 434 mortes, execuções, tiveram isso entre 64 e 1985, tiveram muitos desaparecimentos, tiveram pelo menos 8.350 indígenas exterminados, também aproximadamente 6.600 militares perseguidos, milhares de pessoas que foram executadas, passaram por torturas e todo tipo de humilhações que possamos aí considerar realizadas aí na época da ditadura. E com a lei da anistia de 1979, a lei 6.683, a anistia que era para beneficiar aquelas pessoas que foram vítimas do sistema militar, de repressão, tortura e até execuções, ela beneficiou também os bandidos. Vou usar o termo aqui, bandidos, que foram beneficiados de uma forma imoral e juridicamente contraditória dessa lei. Eu acho que eu gostaria um pouco, que você também pudesse fazer este comentário, porque uma lei que foi criada para beneficiar as vítimas da ditadura, aqueles que praticaram todos os tipos de atrocidades foram beneficiados por essa lei. E isso traz problemas para a nossa história, inclusive para que passemos a limpo essa história, porque são beneficiários da lei da anistia. Seria importante a gente falar um pouco sobre isso. Vamos lá, vou falar. Então, essa lei 6683, 28 de agosto de 79, ela é veja só, 79. Nós estamos há 15 anos da ditadura e longe ainda do período de transição para 85, 88. No auge se faz uma lei com senadores biônicos, com um Congresso comprometido ainda com a própria ditadura, e se aprova essa lei, que é uma lei que ela teve mérito. Não vou só fazer a crítica. Qual foi o mérito, o único mérito que eu entendo que ela teve? Ela permitiu a volta dos exilados. Então, Fernando Henrique, Franco Montoro, Miguel Arraes, Betinho, tantos brasileiros que estavam no exílio puderam retornar.
mas ela tem um grande malefício. Ela considera todos os perseguidos políticos aqueles que têm crime conexos, aqueles que, em razão de uma motivação política, teriam sido acusados foram acusados por algum motivo na justiça militar. Então, essas pessoas... Mas vejam, vamos pensar, vamos raciocinar. Será que a Constituição Cidadã de 1988, fruto de sangue, de luta, de tantas lutas pelas diretas já, de tanto trabalho que nós tivemos, será que ela acolheria, recepcionaria uma lei tirana? Nós entendemos que não, vereadora. Nós entendemos que a Constituição Federal não recepcionou essa lei. Quem é que não teve coragem de dizer isso que eu estou dizendo e que tem muito mais capacidade e autoridade? O Poder Judiciário. O STF, que é a quem nós recorremos quando há dúvidas de interpretação de lei ou conflito de lei, na DPF, que foi intentada pela Ordem dos Advogados, disse que a lei foi recepcionada como uma lei de anistia. Nós não nos conformamos, a própria Ordem dos Advogados recorreu, nós temos esperança que um dia essa conjuntura mude e nós tenhamos um judiciário autônomo que diga que é escandaloso achar que um torturador ele tenha que ser beneficiado como foi um torturado, como sofreu alguém que estava numa situação de tanta inferioridade, de tanto desmando do Estado brasileiro. Então, a minha opinião a respeito dessa lei é uma lei que, se tem um pequeno favor de nos ter trazido de volta brasileiros que nos ajudaram, somaram conosco para a derrubada do regime militar, por outro lado, ele tem muitos malefícios. E a Constituição Federal não retroagiria para prejudicar aqueles que voltaram do exílio. Muito pelo contrário. Nos basta o artigo 8º das disposições transitórias da Constituição, que diz quem é o anistiado. E o anistiado, ele amplia. Se a Lei 6683 restringe ao período de 61 a 79, e pouco antes, inclusive, do 28 de agosto, a Lei 10.559, o artigo 8º da Constituição, vai muito mais lá atrás. Vai lá em 34, vai lá em 46, até chegar a 88. Por quê? Porque acabou a ditadura oficial, formal, em 85, mas as perseguições continuaram. São Paulo teve preso político até depois de 86. Você tem um caso de pessoas que passaram 10 anos na prisão, acusados pela Lei de Segurança Nacional, e que não saíram da prisão, nem mesmo com a transição para o governo, primeiro o governo Tancredo, depois sucedido pelo Sarney. Então, acho que é uma dívida também que continua aí pairando a revogação dessa lei do nosso cenário e da nossa legislação brasileira. Muito bem. Posso dar numa pergunta? Pode me ajudar, porque eu aposto que você tem muito conteúdo também para completar. Eu acho que é importante, você inclusive fez uma referência à Lei de Segurança Nacional, e agora eu estava fazendo uma leitura de algumas matérias e para minha surpresa, eu vi que nós, nesse último período do governo Bolsonaro, nós tivemos um aumento na ordem de 285% de instauração de inquéritos com base na Lei de Segurança Nacional, que eu, na verdade, avalio isso também como um desvio na aplicação dessa lei, porque esta Lei da Segurança Nacional, ela é aplicada em alguns casos bem específicos. E o que nós estamos vendo acontecer com a aplicação dessas leis, elas estão perseguindo lideranças dos movimentos sociais. E aí eu gostaria que você também pudesse fazer
a sua reflexão sobre esse aumento absurdo do uso desta lei, no momento, eu vou colocar aqui entre aspas, que pelo menos é dito, embora nós estejamos num estado de golpistas, o presidente que ocupa a cadeira, ele é fruto do golpe midiático, judiciário, do Congresso, e aí de todas as forças reacionárias, mas a aplicabilidade desta lei nos casos de aberturas de inquéritos de lideranças políticas que têm atuado na defesa dos direitos humanos e dos direitos sociais. Eu também, vereadora Rai, fico um pouco, às vezes, me refletindo e até incomodada. Por que nós, até os dias de hoje, passados tantos anos aí, desde 85, depois de 88 com a Constituição, não tivemos iniciativas para modificar a Lei de Segurança Nacional? Por que ela ficou aí presente para colocar... É como se a gente acreditasse que a democracia no Brasil é tão segura que pode ter legislação atrasada que ela não vai mais nos ameaçar. E a gente está vendo que começa pela concepção de soberania. O que é que se entende na geopolítica por soberania? Soberania dos direitos dos povos, do direito respeitado pelo direito internacional, ela é muito mais ampla do que imaginar perseguição aos opositores. Aqui em Brasília, nós tivemos, acho que vocês souberam, um grande número de pessoas presas nos últimos dias, porque usaram uma categoria, um conceito jurídico, que é o conceito genocida. Se um país, se um Estado, deliberadamente, deixa as pessoas morrerem, ou as manda para a Câmara de Gás, o que é esse Estado? O nosso Estado não mandou para a Câmara de Gás, mandou tirar o oxigênio das pessoas. O que é esse Estado, se não é um Estado genocida? No entanto, esses jovens que foram ao palácio, na frente lá da Praça dos Três Poderes, e abriram faixas, foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Eu acho que também é um resquício do regime ditatorial, a Lei de Segurança Nacional. É preciso que os nossos democratas, os nossos parlamentares, examinem com urgência. As condições hoje serão muito menos favoráveis, ainda mais quando você tem uma CCJ que está liderado hoje por uma pessoa que defende as mazelas contra o povo brasileiro. Mas tudo é passageiro, né? Tudo pode passar. O que não pode passar é a nossa memória com as injustiças. E essa lei já deveria ter sido revogada, modificada. Nós não podemos ficar sem uma lei de segurança nacional, é verdade. Nós temos que nos proteger, o território brasileiro tem que ser protegido de, sei lá, se Marte, se Júpiter resolve invadir o Brasil, né? É bom que a gente tenha uma Constituição que nos dê amparo aí na nossa soberania. Mas hoje, quem deveria estar sendo protegido são os povos indígenas que estão na área de fronteira, que não estão sendo executados, estão sendo exterminados, as terras que estão sendo dadas para a mão de estrangeiro. Por que a Lei de Segurança Nacional, então, não é colocada para esses grupos que estão se assoberbando dos bens patrimonial do território brasileiro e mais, aviltando os direitos dos quilombolas, dos indígenas, que é a maior propriedade, o maior bem que um país pode ter é o seu povo. No entanto, são esses que estão sofrendo as consequências de também nós termos uma lei de segurança nacional espúrio do regime militar. Muito bem. Posso fazer uma pergunta para a irmã? Pode, vamos conversar. Se não souber, eu digo. Assim, como a minha área de origem é a literatura, eu sou, por natureza, professor de literatura, eu queria puxar um pouco agora para o campo das histórias, né? Das narrativas, melhor dizendo, né? Uhum. E uma das áreas que a gente acompanha muito quando se trata de memória são as narrativas do eu, né?
E aí a gente tem aí um número repleto, né, em especial aí na Comissão da Verdade e tantas outras narrativas. Eu me recordo aqui de um filme, que acho que é um dos primeiros filmes que dão conta desse universo da ditadura no Brasil, logo após a ditadura, ou logo no finalzinho, ainda da década de 80, né, com a Irene Havashi. Na verdade é um docudrama chamado Que Bom Te Ver Viva. Né? Não sei se vocês se lembram desse filme. Ele é um filme que mistura depoimentos de mulheres vítimas de tortura, né, e com elementos ficcionais interpretados pela Irene Havashi. Então há sim depoimentos reais, né, misturados, por isso um docudrama. E centrado na figura da mulher. Né, essa frase que dá nome ao filme, né, Que Bom Te Ver Viva, obviamente nasce da ocasião de um encontro, né, pós-tortura, quando uma mulher encontra outra companheira de luta e diz a ela, olha, não tinha notícias suas há muito tempo e que bom te ver vivo. Né? Pensando um pouco nesse universo todo terrível, né, e nas experiências, nas histórias que a irmã ouviu em Araguaia, em outros depoimentos, o que é que vem à mente da irmã quando a gente pensa na mulher, na companheira, da mulher vítima da repressão no Brasil? Eu sei que tem um universo de coisas, mas que história, que depoimento, que lembrança acomete primeiro, irmã? Eu tenho muitas, Ale, muitas e assim, muito sentida, viu? Porque eu sou muito emotiva e para mim as sessões da Comissão de Anistia sempre foram muito pesadas, de ouvir os dramas das pessoas. Os estupros foram muito frequentes, né? O uso do corpo, o abuso foi muito frequente contra as mulheres. E a gente sabe, dentro de toda, inclusive, situação que existe até hoje, do feminicídio, do como se trata com preconceito as mulheres, o quanto que isso é complicado, é muito complicado. E aqui eu, então, presto uma homenagem a uma mulher, tem muitas na minha memória, mas tem uma, de forma especial, podia lembrar a família Teles, podia lembrar muito, mas tem uma mulher que, para mim, é muito significativo, chama-se Dilma Rousseff. A Dilma era muito jovem quando foi presa as 2 vezes. E quando alguém disse que ela não foi presa, não foi torturada, precisava conhecer os processos, que foi uma das coisas que a gente muito lutou, para que os processos fossem públicos na medida que fossem autorizados pelos requerentes. Porque a Dilma teve uma dignidade muito grande. Ela tinha dado entrada no processo, mas quando ela foi nomeada no governo Lula para ser ministra das Minas e Energia, ela pediu suspensão do processo, para que não se parecesse como um certo privilégio de uma funcionária pública, né, que teria o seu processo tramitando. Então, naquele momento, o processo ficou assustado, não caminhou mais a pedido dela, da requerente, mas quem teve a oportunidade de conhecer esse processo sabe o drama que a Dilma viveu. Às vezes, inclusive, as 2 ocasiões, pelo menos foram 2 ocasiões que eu vi no processo, da levada dela, já em estado muito grave de saúde, com hemorragia, depois das torturas, para os hospitais das Forças Armadas da Cruz Azul, em São Paulo, no Cambuci, que é um hospital de militar. Então, essa é uma das mulheres que nós temos que honrar muito, que jovem, que lutou pela democracia, como no movimento estudantil lutou, e que teve a dignidade de dizer, agora assuste o processo, porque eu estou numa condição que poderia parecer para alguém privilegiada. Encerrada, há essa senhora que está posta como comissão de anistia, sem legitimidade nenhuma, que vem desqualificar a história de mulheres como a Dilma Rousseff. Isso é de uma indignidade muito grande, de uma vergonha muito grande para o Estado brasileiro. Não é só para as mulheres, não. É para o Estado brasileiro que paga a vergonha de ter pessoas que estão anulando as decisões que nós fizemos com muita seriedade.
Nós fizemos com muita seriedade. Nós fomos buscar os testemunhos, nós fomos aos locais, nós instruímos os processos, não foram feitos de qualquer forma. E processos que as pessoas estão morrendo, já morreram, estão sendo anulados, desanistiados, por conta de uma posição arrogante, arbitrária e ignorante, de quem não tem conhecimento da história do Brasil e não honra os brasileiros que foram perseguidos e torturados. As mulheres, eu fui relatora de um processo que vocês devem conhecer aí de São Paulo, a Rose Nogueira. Foi um dos processos que me arrancou lágrimas sem querer no meio da sessão, porque eu estava fazendo um relato de uma mulher que tinha dado à luz há uma semana, que foi barbaramente tirada de casa, torturada, separada do seu filho. Quando eu, sem conhecer, eu não conhecia a Rose nessa época, eu ouvi aquele grito de dor na sala, era ela se lembrando, e os anistiados muitas vezes disseram que o duro de entrar com o processo, o que era duro entrar com o processo na anistia, era reviver o que eles tinham passado. E nós tentarmos instruir o processo, relatar com a fidelidade que o caso merecia, né, porque é um processo, inclusive, que o Estado ia pedir desculpa, que ia surgir a reparação econômica, tentando poupar as pessoas, inclusive, de todo o conteúdo que nós tivemos conhecimento, porque é muito doloroso e nós não podemos deixar de contar para que não se repita essa história. Então, ver aquele senhor, capitão, expulso do exército, elogiar o Ustra, que teve coragem de levar crianças para ver sua mãe torturada, seus pais torturados, e a criança perguntar, mãe, por que você está verde? De tanta tortura, isso é de uma crueldade, gente, tão grande, que eu só posso admitir que o povo brasileiro não é um povo ruim de índole, é um povo ignorante, que desconhecia essa história, por isso elegeu esse senhor para ser o seu representante maior da nação brasileira. Difícil até comentar, né? Paulo. Ai. Não, acho que até congelou a Acho que não. Quando a Sueli traz esse relato, é difícil mesmo não se emocionar com essa situação, né? E o golpe nós vivemos junto com a Dilma, né? O golpe de 2016, nós vivemos de novo a Dilma passando pela tortura mediática, a tortura jurídica, a tortura pelos que compõem o Congresso, que compunham o Congresso à época, e a sua execração publicamente da sua imagem, publicamente por essa sociedade machista, misógina, por ocasião do golpe sofrido pela Dilma, e que afeta, acho que quando uma mulher passa por essa situação, não é só esta mulher, mas todas as mulheres que se sentem atingidas com tamanha crueldade. Então, acho que você traz esse relato e é doloroso, e acho que é como você falou, não tem como não se sentir emocionado em uma dor que dilacera o coração. E saber que quando também, acho que é importante dizer que apesar da gente chorar em algumas circunstâncias, que não é sinônimo de fraqueza, o choro não representa fraqueza, mas sim que é de dor, pela dor da outra pessoa, e dizer, não fugiremos da luta, apesar de toda a dor que nós sentimos. Acho que isso é importante dizer também. Paulo. Últimas respostas, passou algo que eu tinha
a intenção de estar trazendo para a discussão, que é verificar em que estágio, qual é a análise da doutora Sueli sobre o momento atual do trato das questões de direitos humanos, em especial pelo Ministério, pela pessoa que está dirigindo o Ministério de Direitos Humanos e da Mulher, né? Que perspectiva que nós temos hoje, sabendo que nós temos um Estado em que um presidente, como foi dito, elogia torturador. Nós temos um Congresso que dá respaldo, em grande medida, a esta pessoa. E nós temos um judiciário, que queiramos ou não, um judiciário tutelado. Não só um judiciário que está, e ficou bem evidente nos acontecimentos mais notórios do judiciário nos últimos dias, corrompido no sentido da distorção do seu papel, né? Um judiciário que vai conseguir, depois de 5, 6 anos, descobrir algo que um estagiário de direito, um aluno de direito que errasse uma questão de competência, né, numa peça judicial, estaria reprovado. Apesar disso, você vê a mais alta corte do país, que já tinha enfrentado a temática, que um tribunal regional federal já tinha enfrentado essa temática, o juiz de piso já tinha enfrentado a temática da discussão de competência do juízo. Você vê isso sendo decidido 5, 6 anos depois, um erro crasso de competência. O que só mostra, não é o problema do erro crasso, é que só mostra que a justiça está, de certo modo, corrompida, no sentido da corrupção, do desvio do seu papel, do seu valor, né? Que um judiciário que até há pouco tempo tinha o recém-demitido do Ministério da Defesa como um assessor do presidente do Supremo, né? Então, nós temos judiciário tutelado e nós temos um governante que elogia a tortura. O que esperar da discussão de direitos humanos? Que papel hoje tem direitos humanos no cenário atual? Como é que você vê isso? Sabe, Paulo, eu tenho tentado estudar um pouco mais a Bíblia. Já tinha estudado lá atrás, mas ultimamente tenho tentado estudar mais. E a história principalmente bíblica, você vê relatos que acontecem no espaço de um fato para o outro, num intervalo de 300 anos, de 400 anos. A gente tem pressa, é verdade, tem pressa, mas eu acho que tudo vai ter que começar de novo. E vai ter que começar com a melhor estirpe que nós temos do povo brasileiro. Nós temos que acreditar nas crianças, nos jovens, porque esse uso político que você bem fala do poder judiciário é algo que nos envergonha, nos constrange. Então, o que eu posso querer? No caso das pessoas que estão tendo as suas decisões anuladas unilateralmente, não é nem por uma comissão, não é nem por um conselho, é uma senhora que se assoberba de um poder que ela entende que ela tem e decide, por caneta, anular decisões de colegiado. Não resta, me parece, outra expectativa neste momento para que as pessoas não deixem de registrar seu inconformismo, elas têm que ir para o judiciário. Mesmo sabendo que esse judiciário é o judiciário que nega, muitas vezes, os seus direitos. Mas, para não precluir, ela precisa ir para o judiciário. E nós precisamos continuar acreditando na juventude, que vai formar um outro judiciário, que vai formar um outro Congresso, que vai formar um outro país. Nós não podemos sair sequer da pandemia acreditando que nós seremos os mesmos. Todas as cestas básicas
todas as cestas verdes que o Movimento Sem Terra está doando para pessoas que têm o tanto quanto ele tem, me faz acreditar que a solidariedade é a palavra de ordem no nosso momento. É ela que nos move. É porque eu acredito que tem um Deus que não é o, como disse o ex-presidente Lula outro dia, não é o Deus do pé de barro, mas é um Deus que caminha junto com o seu povo. É esse que vai nos ajudar a ter uma nova teologia, uma nova forma de interpretar as leis, uma nova forma de encarar a sociedade e de viver com a dignidade que a gente entende que tem que ser. Tudo que você falou, eu não discordo nada, está tudo certo, é o que eu penso também. Mas as cortes internacionais vão resolver? Talvez não, mas eu não posso deixar de ir, eu não posso deixar de levar os processos de violação de direitos humanos para a Corte Internacional de Direitos Humanos. Nós temos que continuar levando, ainda que pareça não ter resultados, mas é uma forma de dizer, nós não nos conformamos com esse modelo de situação, de estado das coisas. Então é um pouco o que eu penso, o que eu acredito, que as futuras gerações, aquelas que nós estamos apostando no dia a dia, de novo, no trabalho de base, na conversa do pé de orelha, que não entendem. Você pega um jornal nacional, eles te jogam 300 mil notícias, sem uma análise. Acaba de relatar uma tragédia, passa para uma notícia seguinte, desconectada totalmente da anterior. Para quê? Para apagar a notícia que deu antes? Então, vamos ajudar o nosso pessoal a ouvir a Rádio Atual, que faz análise todos os dias das notícias. Vamos ver a TV dos trabalhadores. Deixamos de fazer a reforma das comunicações. Quem sabe se da próxima vez a gente não perde a oportunidade. Muito bem. Rai, Paulo. Eu acho que a gente já está nos finalmente, mas eu acho que eu gostaria apenas e tão somente de, acho que para um último comentário da Sueli, demonstrar a coragem que a Sueli tem enfrentado essa discussão. Salvo o melhor juízo, em 2015, a Sueli esteve no lançamento de um livro que é Memória e Compromisso, a participação dos cristãos na redemocratização do Brasil e anistia política. Isso, se eu não me engano, acho que foi no Sul, o lançamento em Brasília, né? Acho que foi em Brasília, o lançamento desse livro. E aí eu não sei dizer qual foi a fala do ex-presidente da CNBB, Dom Geraldo Lírio, e a irmã Sueli respondeu a fala do Dom Geraldo Lírio com a seguinte frase: uma coisa é perdoar, outra coisa é esquecer. Gostaria que a Sueli trouxesse para nós o que significou, como que foi que a levou a externar essa frase numa referência à fala do Dom Geraldo. Acho que, ao ler esta matéria, eu confesso que criou uma curiosidade, e assim, uma curiosidade, mas também destacar e enaltecer a coragem com que você deu essa resposta. Acho que isso é importante. Uma mulher que teve a coragem de fazer isso. Então, essa ocasião foi justamente na caravana da anistia que nós fizemos na CNBB. E eu preciso ser justa também com o Dom Geraldo Lírio. Era a primeira vez que nós fazíamos uma atividade nesse julgamento. Teve o processo do Dom Marcelo Carvalheira, bispo, na época ele ainda era padre, quando ele foi preso no Rio Grande do Sul, por conta de ter no seu livro, um livro dele, uma anotação do Frei Beto. O Beto já estava preso,
Dom Marcelo acabou sendo preso, e nessa ocasião que você está se reportando, nós fizemos o resgate da história do Dom Marcelo. E outro também que estava presente foi o Mário, que era um jovem estudantil da época, depois acho que não era jornalista ainda, que também teve também a Eliana Hollenberg, da Igreja Presbiteriana, e o Dom Geraldo falava do perdão. Ele foi mais corajoso que eu, e eu vou dizer, porque enquanto eu disse que esquecer jamais, perdoar, ele disse perdoar sim, esquecer não, nunca esquecer. Então, acho que a gente compôs uma dobradinha naquele momento que nós nos fortalecemos, e você bem destaca, além de estar na situação ali conselheira, mas uma freira, né, que refuta um pouco o que a autoridade maior fala ali da CNBB, mas ele foi muito fraterno e completou a minha frase. Então, acho que perdoar sim, esquecer jamais. Esquecer, nós não temos o direito de esquecer e de passar um pano por cima dizendo isso não aconteceu, ou como a gente diz às vezes para as crianças quando cai, não chora que não foi nada, chora porque foi muito dolorido, doeu muito aquele tombo que a gente levou em 2015, 2016, em 64, em 34, todos os nossos tombos doem e não pode ser subestimado. Hoje a gente está na semana aí da Páscoa, né, na semana desse Cristo que passa por esse processo também de uma crucificação e uma condenação manipulada, injusta, e a gente tem que agradecer a nossa resiliência, a nossa fé, que nós estamos do lado, como já disse um ministro da Justiça tempo atrás, nós estamos do lado certo da história. Do lado certo da história é contra o esquecimento, é a favor da memória e a favor da verdade. E a favor da justiça, sobretudo. Muito bem. Nossa, que aula, né? Que aula, que conversa boa, apesar do tema duro, né? Do tema difícil e apesar de tudo importante demais para a gente não deixar nunca cairmos no esquecimento, né? Nós temos um vídeo, Rai, irmã, que o nosso chefe de gabinete, Paulo Borges, separou. O Paulo Borges, entre outras qualidades, é um bom garimpeiro de vídeos de música na internet. Ele gosta de garimpar, ele tem essa facilidade, né, Paulo? Eu não sei se você quer apresentar, eu vou deixar para o final, depois que nós fizemos a nossa despedida, e para deixar um pouco, para terminar esse cafezinho, com uma música bacana, com um ar um pouco mais para cima. Então fica essa sugestão aí de música para o final, Rai e Paulo. Não, eu acho que assim, como o nosso tempo se esgota, agradecer a oportunidade de participar deste momento aqui, dessa conversa, né? E espero que em algum outro momento a gente tenha outros temas também, mas o importante, eu acho que nesta data, é fazer o registro histórico de que não podemos esquecer das atrocidades daquele momento, daquela noite de 21 anos, né? E que essa sanha que hoje tenta varrer, né, ocultar essa situação, trazendo de novo essa... Alô? Sim. Trazendo de volta essa sombra do passado, que a gente não permita, né? E então, enquanto falava, eu via chegando mensagens, né? Não só a triste mensagem de que hoje é um novo recorde de morte de Covid, né? Um número ainda maior, né? Já aproximando os 4.000 mortos dia. Mas nós temos também, me parece que a armação do tal presidente pode não ter dado certo, parece que
os novos comandantes das forças não estão alinhados com o presidente. É um certo alento, embora a gente saiba que, de qualquer modo, as forças têm demonstrado, e veja isso pelo livro do general Vilas Boas, que nós não vivemos momentos tão tranquilos nessa relação Estado-Forças Armadas. Então, a atenção nossa, enquanto sociedade civil, tem que estar redobrada e atenta a cada momento, porque não vivemos tempos muito alvissareiros nessa questão da democracia, mas temos que acreditar e trabalhar por ela. Então, agradeço aí a Sueli por ter aceito o nosso convite. Rai? Bom, acho que também quero agradecer, né, a Sueli, quando ele fala do bom garimpeiro que é o Paulo, e aí que garimpo ele fez de trazer a Sueli para fazer esse café aqui conosco, e que essa história que ela traz é importante ser dita, rememorizada, relembrada, para que aquelas pessoas que pensam em comemorar esta data tenham vergonha de comemorá-la, porque é uma data que nos envergonha. Eu gostaria aqui de deixar uma mensagem de esperança, apesar de todo este momento sombrio que nós vivemos. Que nós podemos mudar esta realidade, e que a mudança dessa realidade depende de cada uma de nós que acreditamos no Estado democrático de direito e também nas forças vivas dessa sociedade, inclusive, como bem a Sueli trouxe aqui para nós, as futuras gerações, que possam unir esforços para que nós fortaleçamos a democracia, porque apesar da democracia ter uma série de problemas que nós possamos discuti-los, mas é na democracia que nós temos a liberdade de expressão, a liberdade de nos manifestarmos e temos os direitos humanos assegurados. Então, é com essas palavras que eu quero agradecer a participação da irmã Sueli aqui conosco, e também a todas as pessoas que estão nos acompanhando neste café que estamos fazendo aqui. E que, apesar do amargor de todas as perdas que nós estamos tendo neste momento, nós possamos saborear o sabor do mel que está por vir no próximo período. É isso que a gente... por isso que a gente está lutando e por isso que nós estamos aqui fazendo este cafezinho. Um abraço, muito obrigada. Não, passo para a senhora para encerramento, só até logo. Eu quero agradecer muito, muito a vereadora Rai, lhe desejar muita esperança. Eu acredito que hoje, nas atividades principalmente do Legislativo, ser vereador é uma missão muito importante, porque a senhora, como os demais vereadores e vereadoras, estão mais próximos, talvez, do sofrimento das pessoas, daqueles que procuram por leito, que procuram por internação, e que sabemos que nós tivemos um SUS para dar tudo certo e que hoje está tão combalido por uma política tão nefasta que atinge o nosso país. Então, quero agradecer a senhora, sobretudo, desejar muita sorte, muita felicidade junto com os munícipes de Piracicaba. Agradecer ao meu amigo Paulo Borges, que me garimpou, me achou em Brasília,
e me convenceu a participar. Não precisou muito não, né? Não foi muito esforço, eu fiquei muito feliz de estar aqui, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, ele e a sua esposa, o Ale, que foi o meu anfitrião, primeiro que me acolheu aqui na sala, e a todos que nos acompanharam. Quero desejar feliz Páscoa, feliz esperança, que não deixemos o desânimo e a noite prolongada da escuridão permanecer sobre as nossas cabeças. Que a esperança prevaleça e que Deus nos ajude a sair dessa situação mais fortalecido, buscando uma nova democracia, uma democracia que tenha maior inclusão e maior justiça para todos, com menos desigualdade. Muito obrigada, muita alegria a todos.